Eu costumo dizer que isso começou quando a gente podia ter vantagens dizendo a verdade, mas também ter vantagens não dizendo a verdade. A linguagem, ela cria o que eu estou chamando de a utilidade da verdade. Por exemplo, se você for passar uma informação para mim, é importante que ela seja verdadeira. Se você me perguntar onde é que é tal lugar, eu digo, vou sacar Neo Fermento. Não, Fermento, você caminha 500 metros para lá, depois você sobe aquela lomba lá, fica uns 10 minutos subindo, aí você vira à esquerda. Daí você vai achar o lugar. Você vai lá e você não acha o lugar, provavelmente você vai ter uma resposta emocional aversiva, vai aumentar a tua vontade de gerar algum dano sobre mim. Então você vai ficar muito puto, em resumo. Nesse caso, o comportamento verbal, ele não promoveu um reforço, ele não promoveu que você alcançasse ou chegasse numa informação adequada. Então a gente poderia dizer que é uma mentira, ou uma inverdade, se você preferir. E é interessante isso, porque a necessidade da verdade, ou a utilidade da verdade, ela só existe quando a gente pensa nessas redes sociais, ou seja, quando nós temos que agir juntos ou coordenadamente. Daí que a verdade é importante. É importante que o que eu diga tenha efeito para você. Se não tiver efeito, vai produzir ou uma extinção ou uma punição, que geralmente vem acompanhado por emoções negativas, né? Emoções aversivas. Então, cara, a verdade, ela nasce do comportamento verbal preciso, comportamento verbal que descreve bem as contingências que eu vou encontrar, ou seja, as características ambientais que controlam aquela determinada situação, ela permite que o meu comportamento seja mais efetivo. Então, cara, a gente tem que entender que nossa necessidade da verdade é a necessidade de a gente processar informações socialmente e consensualmente. Nesses tempos de pós-verdade, onde cada um tem a sua verdade, onde a verdade é manipulada, onde, de certa maneira, as narrativas prevalecem sobre os fatos, muitas vezes, é importante a gente lembrar qual é o papel e a utilidade da verdade. A verdade, ela serve para que, de certa forma, a gente gere consensos e processe informações de forma a atingir objetivos que são comuns, que fazem parte de uma determinada comunidade. E aí a gente começa a perceber que o comportamento verbal e a verdade, elas têm um aspecto político, que é o controle de um determinado grupo, de uma determinada população, para que você atinja um objetivo, que é um objetivo comum a todos, mas não necessariamente. Por isso que manipular a verdade é tão importante e tem todo esse peso político que a gente vê hoje. Mas eu costumo dizer que isso começou quando a gente podia, de certa forma, ter vantagens dizendo a verdade, mas também ter vantagens não dizendo a verdade. Então, a partir do momento que surgiu qualquer linguagem, dos primórdios, provavelmente já existia a mentira. Sim, a mentira surgiu junto com a mentira, se você linguagem. for ver alguns estudos antropológicos, ela surge antes da linguagem. Por Antes quê? da linguagem verbal. Isso, porque a gente já tem comportamento social antes da linguagem verbal. E, de certa forma, quando você tem comportamento social, influenciar no comportamento dos outros indivíduos do teu grupo é importante, para que você tenha vantagens dentro daquele grupo. Alguns animais que conseguem antecipar determinadas situações sociais, que conseguem, de certa forma, reconhecer alguns padrões de comportamento dos seus conspecíficos, dos membros daquele grupo, e antecipando isso, eles conseguem obter resultados a seu favor, a gente poderia dizer que, de uma certa forma, eles já estão mentindo. Eu costumo dizer que a mentira é tão importante para a civilização quanto a verdade. E distinguir entre o que é mentira e verdade criou uma classe especial de pessoas que a gente chama de cientistas. Interessante isso, né? As instituições de fidedignidade, né, que nos apontam onde está a verdade é importante também, né? Então, isso parece irrelevante quando a gente discute a questão que a gente estava discutindo, que era muito mais ampla, que era o existir, né? Mas por que para mim ela é importante? Porque a primeira coisa é que a gente só existe em sociedade. Somos estruturas sociais. Não existimos sem uma sociedade que nos suporte e que nos ajude, de certa forma, a chegar à maturidade e, obviamente, participar dessa Hoje, sociedade. Como espécie, tu diz, né? Um ser Sim, humano não sobrevive não, sozinho de pelas jeito nenhum, características né? dele. Ele nasce... Se ele nascer sem uma sociedade por trás dele, sem estar conectado, ele só nasce. Somos extremamente dependentes dos nossos cuidadores, da sociedade como um todo. Nos humanizamos como animais sociais, conectados a esses outros indivíduos, não exclusivamente, mas principalmente pelo comportamento verbal. E o comportamento verbal, ele tem um papel de controle, serve como uma estrutura de controle.
né? Tanto para o falante quanto para o ouvinte. Então, nós dois aqui, um está controlando o comportamento do outro. E a partir do momento em que então surge um ser humano novo, o passo mais inicial para que ele faça parte dessa comunidade, dessa tribo, é que ele aprenda a linguagem. É que ele esteja na comunidade verbal. Que ele esteja na comunidade verbal. Isso. É o que eu quis dizer, basicamente. Perfeito. Só que você não tá na minha comunidade verbal, você usou a palavra linguagem. Por que tu não gosta da palavra linguagem? Só fazer esse parênteses rápido. É uma questão teórica e uma provocação também. A gente pode usar a palavra linguagem, obviamente, né? Mas a ideia de comportamento verbal é uma ideia que distingue uma perspectiva sobre esse comportamento. Porque quando se começou a olhar para a linguagem, a gente começou a estudar a linguagem como uma coisa, como uma entidade, de certa forma, que existia por si só. No behaviorismo, a gente assume que a linguagem, ela não é uma coisa que existe por si só, ela é um comportamento. Ela é um comportamento que... Exatamente, né? Então, as regras de linguagem, a gramática, tudo isso são abstrações, é por conta de algumas regularidades que a gente encontra na forma como a gente fala. Gramáticas. São nomes para nomear coisas que existem dentro de um comportamento humano e que, de certa forma, se repetem no comportamento humano.